dia para vocês, paz do Senhor para vocês, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula da classe dos adolescentes. Já deixa aí, ó, sua presença no chat, separa a sua revista, a sua bíblia, papel, caneta, para vocês anotarem tudo que foi de muito importante para a aula, porque hoje tem muita coisa legal. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Amanda, da Igreja Marcas do Evangelho, tá bom? Você que é um visitante aí, seja muito bem-vindo. Nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui com a gente, tá? Então, fique à vontade aí no chat, fale quem te convidou, como você veio parar por aqui nessa aula e nesse canal. Mas olha só, eu tô aqui sozinha falando aqui com vocês, mas eu gostaria de ter um convidado aqui. Então, vou olhar quem será que é o convidado de hoje. Ah, o convidado é surpresa. Então, vamos fazer uma mágica? Aquela mágica que vocês conhecem. Vocês sabem qual que é a mágica, né? Aquele negócio que dá uma mágica assim bem legal, só bater uma palma e tudo acontece. Tá bom? Bem, vamos voltar aqui, pessoal. Aquela mágica que todo mundo conhece. Vamos lá no 1, 2, 3, batendo palma e vai aparecer. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Uhul, cheguei! Vitor, você é o convidado! Sou o convidado surpresa de hoje. Que Me bom! convidaram, né? Aceitou o desafio. Aceitei, com certeza. Desafio dado, missão dada é missão cumprida, É né, isso amor? aí, tem até Isso aquela aí. frase de efeito, né, que não pode Claro. ficar de fora. Mas então, Vitor, que legal que você está aqui e é muito importante saber que você também que está acompanhando, você que é aluno, aluna matriculado, vocês também podem participar, né, Vitor? Claro. Comunique aí ao professor, comunique comigo para vocês participarem da aula. É muito legal a presença de vocês. Mas aqui, Vitor, você não está aqui somente para fazer presença, não. Está aqui para Não. participar da aula. Sim, isso Eu vi aí. que você já chegou com a Bíblia também aí. Claro, né? Tem que Ah. chegar com a espada na mão. Óbvio, é isso aí. Então, pra gente poder iniciar, já que você tá aqui com a gente, Vitor, eu não fiz oração. Então, você vai fazer oração pra gente poder iniciar. Eu? Pode ser? Pode, é claro. claro. Missão dada, é missão? Cumprida. Então, vamos lá, Vitor, vamos Tá fazer bom. oração pra gente poder iniciar? Claro. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu venho agradecer por mais uma aula que o Senhor tem nos proporcionado. Deus, eu quero pedir que o Senhor possa usar a professora de hoje, Amanda, Senhor, que essa aula possa ser gratificante aos nossos corações. Senhor, que o Senhor possa usar ela poderosamente. Deus, quebrante, Senhor, hoje em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E depois da nossa oração, que agora Deus preparou o nosso coração, vamos aí. então para um quadro que tem lá na Autos para Adolescentes, que é Ah, Espada Afiada. Vocês estão aí com a essa espada aí é afiada? nova. Essa aí é nova aqui? Então É. vamos lá, já abre sua revista, né? Na lição de hoje, lição de número 3. Vamos abrir a revista. Com um título muito interessante. Lê para nós o título aí, Vitor. Cuidando-se por inteiro. O que será que Deus quer falar conosco nesta manhã, né? Muita coisa legal. Mas, pra gente poder já estar inteirado, já pega a sua Bíblia aí e vamos competir quem vai achar primeiro. Aqui, a competição vai ser entre eu e Vitor. Será que eu vou achar Mas primeiro, Vitor? Não, eu Tem tô na chance. expectativa aqui de que eu vou achar primeiro. Vamos então, Vitor. Olha só, gente, já fica atento no chat. Se você achar primeiro, você coloque aí no chat qual que é a página que você encontrou. Não coloque só achei, não. Coloque a página que você encontrou, tá bom? Porque se a gente achar primeiro, eu espero que seja eu. Eu vou falar aqui pra vocês a página. Então, vamos lá. O primeiro texto... Calma. Não pode ter spoiler, não. Vamos lá. O primeiro texto está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 e 24. Então, começando em 5, Tessalonicenses. 4... 3, 2, 1, vai! Valendo! Vamos lá, gente. Primeiro Tessalonicenses. Eu não lembro onde fica. Ué, é só tu olhar no início. Ai, meu Deus do céu. Será que alguém achou? Porque... Vamos lá. Ai, meu Deus. Cadê? Parece que tudo some. Vamos lá. Não, Vitor, você tá olhando aqui o que eu tô fazendo. Gente, eu até esqueci aqui. Meu Deus do céu. Alguém já deve ter achado já. Ah, não, se alguém achou, fala aí. Achei. Achei para tudo. Achei.
Não sei se você que está aí encontrou, mas está na página 394 do nosso devocional. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 e 24. Vamos, então, ler esse texto. Vitor, você pode ler para a gente, então? Sim. Verso 23 e verso 24, por favor. Tá bom. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Isso aí. Amém. Que legal esse texto. Fala sobre a questão de nós nos santificarmos, que nós somos, ó. Aqui fala de 3 coisas muito importantes, Vitor. Espírito, alma e corpo. E isso tem muito a ver com a nossa aula de hoje, pois nós somos seres tricotômicos. Mas, por que esse texto foi como a nossa leitura bíblica em classe, né? Nós também temos 3 João 2, só que não vamos ler agora, vamos ler depois, tá bom? Mas, por que será que esse texto foi ser usado para ser a leitura bíblica de nós hoje? Porque esse texto é como se resumisse tudo que a gente vai ser falado hoje. De nós sermos esse ser tricotômicos. Corpo, alma e espírito. E de fato isso é muito importante, Vitor, porque Deus se preocupa não somente com o nosso espiritual, mas com as nossas emoções, com o nosso corpo, com tudo. Afinal, depois que a gente está em Cristo, o que acontece, Vitor? O que acontece? Nosso corpo, nossa alma, nosso espírito estão bem. Estão bem, estão plenos. E tudo pertence a quem? A Deus. Tudo pertence a Deus, né? Cristo. Porque então, quando nós estamos em Cristo, tudo é diferente, tudo é novo. Mas, por que será que Deus não se importa apenas com o nosso espiritual? Por que será que Deus, Vitor, vai se preocupar com o nosso físico, com as nossas emoções também? Se a Bíblia fala que Deus é espírito, por que então ele vai se preocupar com essas outras áreas da nossa vida? Você parou para pensar nisso? Já parei para pensar nisso. Ou pensou agora? Eu já parei para pensar, mas eu esqueci que tinha parado para pensar. Aí eu pensei agora de novo, entendeu? Tá, então conta para mim vocês aí no chat. Mas se vocês querem saber as respostas para essas perguntas, né, sobre esse tema tão importante, cuidando-se por inteiro, permaneça nessa aula até o final, que com certeza Deus tem a mensagem para o seu coração e vai falar com você sobre esse assunto tão importante. Principalmente nos dias de hoje, né, Vitor? Sim. Onde a gente vê diversos adolescentes como vocês, né, como o Vitor que está aqui do meu lado, que estão sendo influenciados por várias patentes e armas que o diabo tem usado para inculcar pensamentos, ideias, ideologias na cabeça de vocês que acaba confundindo a gente. E muitas vezes, em vez de nós olharmos para quem de fato tem a resposta, né, para nossa vida, nós olhamos para o que o mundo fala. Mas hoje, com certeza, vai ser diferente para vocês. Então, se eles quiserem saber dessas respostas, tem que permanecer na aula, né, Vitor? Fica ligado até o final, não durmam. Não, mas ninguém vai fazer isso não, pelo amor de Deus, né? Porque já são 10 e pouco da manhã, todo mundo acordado, né? Acordadíssimo. Animados para essa aula. E é isso, né? Então vamos convidar para... Vamos para outra parte da aula então, Vitor? Bora lá então? Vamos bater comigo a palma? No 3? No 3. 1, 2, 3. Ah, agora sim! Parei aqui, tô sozinha. Muito obrigada, Vitor, você que participou. E pois é, gente, tô com o visual aqui um pouquinho diferente, né? Porque uma hora eu tava aqui com o Vitor, agora eu tô aqui sozinha com vocês. E espero que já estejam com a revista aberta, que a gente já leu, né, o nosso texto, já falou da nossa lição, nessa lição maravilhosa que fala como viver à luz, da Bíblia no mundo. Como viver no mundo à luz da Bíblia. Essa revista está muito abençoada. Então, fiquem atentos a todas as próximas aulas. E hoje, vou repetir mais uma vez. O nosso título é Cuidando-se por inteiro. E aí, você tem se cuidado por inteiro? Uma boa pergunta, né? E como que isso vai acontecer? Já deixa a Bíblia aberta.
aí também, perto de você, quer dizer, a revista aberta, a Bíblia perto de você. Vamos agora, nós temos aqui dividido nessa lição 3 pontos divididos. Né? O primeiro fala sobre o autocuidado, o segundo fala sobre cuidado com a saúde física e emocional, e o terceiro e último fala sobre o cuidado do Senhor é completo. Então já fica atento para quais são os ensinos que Deus quer falar para nós. Primeiro ponto, a gente já deve saber que, como eu falei com o Vitor aqui, que ele respondeu mais ou menos aqui, né? Mas que Deus fez o homem com, digamos assim, a gente define assim, com 3 particularidades, que é corpo, alma e espírito. E no nosso primeiro ponto, que é o autocuidado, já fala sobre isso. E por que a gente pensar sobre isso é muito importante? Porque nós vivemos, pessoal, em um mundo onde vocês são imergidos, como eu falei anteriormente, por diversas informações. E nós percebemos que os casos de ansiedade, de depressão, de transtornos mentais têm aumentado cada vez mais. E por que isso tem acontecido? E como isso tem acontecido? E qual a importância da gente entender um pouco sobre isso e se de fato Deus tem a resposta para isso. Vamos lá. Nós somos corpo, alma e espírito. Por isso, nós aprendemos a nos cuidar. Precisamos aprender a nos cuidar por completo. Então, claro que sempre devemos, é muito interessante que a revista fala, claro que sempre devemos cuidar da nossa saúde espiritual e do fortalecimento da fé em Cristo, primeiramente. Isso é óbvio, pessoal. Essa é a primeira parte que nós devemos cuidar. Então, a nossa saúde espiritual, ela sempre tem que estar em primazia, depois nossa saúde emocional e a nossa saúde física. Nós somos corpo, alma e espírito. E quando o nosso espírito está bom, está pronto, nós também seremos bem-sucedidos, de fato, em todas as outras áreas da nossa vida. E muitas vezes as pessoas espiritualizam demais esse assunto e falam assim, já sou crente, né? Já leio a Bíblia, já faço isso. Pra que eu vou me preocupar com esse negócio de saúde física, de saúde não sei o quê, sendo que já tô orando, falando, Jesus está voltando, então vamos fazer tudo que tem que fazer mesmo. Vamos lá, vamos comer do jeito que a gente quer comer, né? Não deve ser assim. Por quê? O primeiro ponto que a gente deve entender com essa primeira parte da lição é que eu e você, nós não pertencemos a nós mesmos. Sim, não é meu corpo e minhas regras. É o corpo e as regras são de Deus. Porque quem deu esse seu corpinho para você, quem colocou você aqui no mundo, quem te criou e quem te formou foi o próprio Deus. E não meramente como criatura de Deus você deve agir, né? Como uma pessoa que foi criada por Deus. Mas se você de fato é um adolescente, que eu creio que vocês são, aí crentes no Senhor, todos vocês foram chamados para viver a vida que Deus quer que vocês vivam. Por quê? Porque vocês foram comprados por um alto preço, por um preço de sangue de Cristo. E a Bíblia fala que assim, que ele não morreu para que nós não vivêssemos para nós mesmos, mas para que vivêssemos para aquele que morreu e ressuscitou. A Bíblia também fala no Novo Testamento que nós somos templo do Espírito Santo, ou seja, eu e você somos casa de Deus, somos morada de Deus. E como morada de Deus, precisamos zelar por ele, zelar por esse corpo. Até porque, pensa, se um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, habita nessa casa, nós precisamos zelar para que essa casa esteja muito ornamentada, né? Muito bem cuidada para que ele desfrute desse lugar que somos nós, né? Então, assim, nós desfrutamos da presença de Deus, melhor dizendo, né? Nós desfrutamos da presença de Deus, mas o Espírito tem que corresponder a isso, né? Também. Então, o zelo com o nosso corpo, o cuidado que nós temos, vai demonstrar que, primeiramente, nós estamos honrando ao Espírito Santo. Porque se esse corpo não me pertence, pertence a ele que criou, ele que formou, ele que comprou a minha vida, então eu preciso zelar por ela, porque ela não pertence a mim, mas pertence a ele. Então você tem que cuidar do seu corpo, da sua vida, da sua saúde emocional, da sua saúde física, como se você estivesse fazendo isso para o Senhor. Até porque a Bíblia fala que devemos fazer isso, todas as coisas como se estivesse fazendo para o Senhor, né? Afinal,
quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, como diz em 1 Coríntios 10, 31. E isso não só por falar, mas a Bíblia menciona isso diversas vezes, adolescentes. Quando a gente percebe, olha só, como que isso é importante. O apóstolo Paulo fala isso na carta de 1 Tessalonicenses. O apóstolo fala isso na carta que ele endereçou ao seu liderado Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. E lá na primeira carta ao Timóteo, ele fala isso, que Timóteo precisava se cuidar, ele cuidava de si mesmo. O apóstolo Paulo falava, Timóteo, você precisa se preparar para ensinar, para liderar a igreja, porque Timóteo, como eu disse, era um jovem pastor. Mas o apóstolo Paulo falou, você precisa cuidar de si mesmo. E não é diferente quando o apóstolo João falou para Gaio, lá na sua terceira carta. Ele falou, olha, amado, cuide. Terceira carta aqui faz parte também da nossa leitura bíblica, 3 João 2. Ele fala, amado, olha só, eu desejo que tudo vá bem. Tudo vai bem na sua vida, assim como vai bem a sua alma, assim como vai bem a sua vida emocional, a sua vida espiritual. Eu desejo que vá bem todas as áreas da sua vida. Então pensa, se o Espírito Santo direcionou que esses autores, que esses homens de Deus, esses apóstolos, colocassem isso aqui e direcionasse esta palavra, esse ensino para os seus liderados, como que não é? Como que não vai ser outra coisa que Deus quer para mim, para você? É óbvio que Deus quer que nós zelemos, que nós cuidemos do nosso corpo de maneira saudável. Até porque nós precisamos ser fortes, ter vigor para exercermos a obra de Deus. Não tem como, por exemplo, você ir para o evangelismo, você ficar no evangelismo e você não conseguir andar 3 quilômetros porque você está cansado, está com cãibra, está com dor não sei aonde. Eu estou falando de vocês adolescentes, que não tem força para caminhar, ficam sempre desanimados, aquele negócio assim, ai meu Deus, eu estou morrendo. Pelo amor de Deus, adolescente, pelo amor de Deus, você precisa tomar uma postura diante disso. Isso não é brincadeira. É óbvio que eu falei aqui de um jeito cômico, mas não é brincadeira, é uma coisa séria. Então, o cuidado que você demonstra com a sua vida física e emocional diz muito sobre o quanto de zelo que você tem nas coisas de Deus. Se você entende que você pertence a Deus, você não vai cuidar de si de qualquer maneira. Se você entende que você é uma criatura de Deus, e não apenas uma criatura, mas um filho, uma filha de Deus, você não vai cuidar de si mesmo de qualquer maneira, porque você vai entender que tudo é para a glória dele e que tudo pertence a ele. Então, muitas vezes, esse cuidado, eu tô falando assim, falei muito de cuidado físico, né? Há uns tempos atrás aí, se eu falasse dessa aula pra vocês, eu seria uma hipócrita. Por quê? Vou confessar uma coisa pra vocês. Há um tempo atrás eu estava vivendo uma vida muito sedentária. Quem me acompanha de perto sabe disso. Não me alimentava muito bem, né? Não fazia exercício físico nenhum. Eu não ficava na ociosidade, né? Não ficava na questão de não fazer nada. Mas eu tinha práticas sedentárias e não fazia exercício físico algum. Então eu comecei a perceber quanto isso me prejudicava. Fisicamente, emocionalmente, até mesmo espiritualmente, porque se você não tem força e vigor, você não tem, né, essa questão, você não vai conseguir fazer mais coisas para o Senhor. Então, eu falei, gente, eu preciso tomar uma postura, eu preciso mudar os meus hábitos. Foi aí que a primeira coisa é você ir à academia e matricular na academia. Então, gente, consegui, matriculei e tô aí praticamente um mês na academia, graças a Deus. Você pensa, nossa, você não tá há muito tempo. Exato, eu não tô há muito tempo. Só que nesse mês já mudou muito em muitas coisas em mim. Porque eu percebi que essa questão de disciplinar, né, não é uma questão de... Eu não preciso ter vontade primeiro, eu preciso entender a importância disso. Eu estou visualizando o resultado. Então, as minhas dores nas costas diminuíram, porque como eu trabalho muito tempo sentada, as minhas dores diminuíram. Minha dor de cabeça diminuiu, que isso era causada pelo estresse, né, pela sobrecarga. Também eu tive mais ânimo para acordar. Eu dormi muito melhor depois que eu comecei a fazer exercício físico, a fazer musculação, a fazer atividade aeróbica. Melhorou muito mesmo. Então a gente tem que entender que a nossa vida não é apenas espiritual. Eu não estou dizendo que o espiritual é de fato o mais importante. A Bíblia até fala, né? Que a vida, o exercício físico, né? A questão é bom, é saudável. Só que
Aí a espiritualidade, né, a vida espiritual, o apóstolo Paulo fala, é muito proveitosa, é mais proveitosa do que todas as coisas. E de fato ela é. Só que a vida espiritual não vai substituir a nossa vida no sentido de cuidado físico. E nem mesmo um nem outro. A espiritual é o mais importante. Mas quando a gente entende, quando a gente tem maturidade espiritual, a gente vai entender como é importante da gente não viver uma vida sedentária. Tem testemunhos do pastor Luciano Subirá, até mesmo do pastor Hernani Santos, que vocês conhecem, alguns de vocês têm livros dele, como Deus falou com eles da questão de alimentação e da saúde física deles. Aí você fala, mas eles são espirituais, são homens de Deus, homens usados poderosamente por Deus. Mas Deus tocou nessa área na vida deles, que eles precisavam ter zelo com o seu próprio corpo. Então, adolescentes, aproveitem para vocês essa idade que vocês têm. Cuidado com as coisas que vocês se alimentam. Cuidado com o tempo que vocês ficam parados, sentados em frente à televisão, com o celular na mão, sem fazer absolutamente nada. Esse tipo de estímulos vão só prejudicar e vão atrofiar a mente e o cérebro de vocês. Deus não criou vocês para isso. Deus criou vocês para ir em lugares longes. E se vocês viverem uma vida de maneira ociosa, em não maneira contemplativa das coisas que Deus fez, vocês não vão alcançar os lugares altos que Deus quer que vocês alcancem. Vocês vão ter força para ir para lugares onde Deus quer levar vocês. Então, pensem nisso, como isso é muito importante. E eu já estou entrando mais ou menos no nosso ponto 2, que fala sobre o cuidado, que eu falei o ponto 1, mas eu já entrei no ponto 2, falando aqui tudo, estou juntando todo o ponto, né, para a gente poder entender todo o assunto, né, porque a revista fala toda de uma só coisa e cada ponto está interligando ao outro, obviamente. E o importante é que a gente entende que na revista está falando aqui também sobre como essa questão do autocuidado pode prejudicar a nossa saúde emocional também. Então, olha o que fala aqui no segundo ponto. Estamos vivendo em um tempo difícil, há muitas aflições, conflitos familiares, violência urbana, dificuldades financeiras, frustrações e doenças são alguns exemplos. Diante disso, muitas pessoas têm adoecido física e emocionalmente e temos visto se tornarem cada vez mais comum a incidência de casos de depressão, crise de ansiedade, de bulimia, entre outras situações. O corpo manifesta alguns sinais quando há sobrecarga emocional. Alguns exemplos são sudorose, falta de ar, boca seca, formigamento, náusea, calafrios, tremores, tensão muscular, dor no peito, taquicardia, que é o coração acelerado, sensação de desmaio, tonturas e urgência para ir ao banheiro. Então, aqui está falando de diversos casos que a gente pode identificar esses problemas, que a pessoa está começando a ter uma sobrecarga emocional. Então, uma coisa que a gente deve entender ficar ansioso em determinada coisa não é o problema em si. A gente é ser humano. A gente pode ter inconstâncias emocionais no sentido que isso não prejudique a nossa maneira de lidar com as pessoas e de que isso não nos leve a um lugar distante de Deus. Como assim? Eu vou explicar para vocês. Todas as vezes que a gente pode se encontrar ansioso, preocupado com alguma coisa, é também um aviso que Deus já deixou no nosso corpo. Porque a gente é um corpo, não é? O cérebro é um órgão, né? Nós temos diversos órgãos que se conectam um com o outro e foi assim a forma que Deus criou. Então, quando nós enxergamos todas essas coisas, o que nós percebemos? Que isso é como se Deus estivesse avisando para nós, olha, você precisa entender que não é nossa própria força. Você precisa entender que essa preocupação não vai te levar a nada. Você precisa depositar a sua preocupação no lugar certo. É isso que Filipenses diz. Não andeis ansiosos por coisas algumas, mas antes levai tudo a Deus em súplica, em oração. É isso que a gente precisa entender. O problema não é a sua ansiedade em si. O problema é o que você faz quando o seu coração se encontra ansioso. Entendeu? O problema não é a sua preocupação. O problema é o que você faz mediante a sua mente quando está preocupada. Aonde você vai para que esse problema se resolva? Porque muitas pessoas, ao perguntarem, e aí, fulano, como é que você tá? Conta pra mim como é que estão as coisas, tá tudo bem?
Tá legal? Nossa, tem pouco não tivesse, tá tudo bem? Ah, que bom, aham. E aí, muitas pessoas respondem dessa maneira. Sim, tá tudo legal, tudo de boa. Não, sim, de boa, não, tô de boaça, muito bom. Aham, sim, beleza. E aí, depois que essa pessoa sai, a pessoa tá falando, né, transparecendo uma coisa com a sua face, sua expressão, mas por dentro, essa pessoa que respondeu que tá tudo bem, ela tá desse jeito. Ai, meu Deus, me tira disso. Ai, se essa pessoa soubesse como é que eu tô. Ai, eu só queria gritar, porque eu não aguento tudo isso. Minha cabeça dói. Tá, ok, eu usei uma expressão um pouco exagerada pra vocês, mas é pra que vocês entendam uma coisa, que muitas vezes as pessoas dizem que tá tudo bem e muitos de vocês também dizem que tá tudo bem, tá tudo legal, tudo lindo, lindo, mas por dentro só Deus sabe a confusão que há na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, várias vozes que você tem ouvido, várias coisas, e muitas vezes você acaba se fechando. E quando isso acontece, né, você fica tão pressionado, tão assim, contrito, tão com o coração tão fechado diante disso, que isso acaba prejudicando você em diversos sentidos. Porque como que uma pessoa vai suportar ficar guardando tudo pra si sozinha por tanto tempo? Uma hora essa pessoa vai surtar. E aí que surge o transtorno de ansiedade. Ansiedade é uma coisa, o transtorno de ansiedade é uma coisa. Você ficar preocupado com alguma coisa ou pensar em uma coisa, não tem problema em si. Não há um grande problema nisso. Né? Desde que você deposite, como eu falei anteriormente, como a Bíblia orienta, no lugar certo as suas preocupações. Agora, uma pessoa que vive com um transtorno de ansiedade, que é o tempo todo preocupada, o tempo todo assim, coração acelerado, aí já é um problema que tem que ser observado de maneira mais prolongada. A gente tem que acompanhar mais de perto esse caso. Então, vou passar aí um vídeo para vocês que são uma resposta, algumas soluções para que são hábitos de pessoas emocionalmente saudáveis. 10 hábitos que a gente deve adquirir. E o que é muito legal é que esses hábitos são encontrados na Bíblia. E lá em Gênesis, lá na criação. Até porque nós, como criatura de Deus, Deus nos criou para vivermos em paz e em harmonia. Mas o pecado, ele trouxe essa distorção sobre todas as coisas. Mas como nós começamos a enxergar pela ótica que Deus colocou em sua palavra, aí sim, meu amado e minha amada, tudo fica diferente. Observa só esse vídeo. Quando a gente olha o relato da criação, isso é poderoso demais. Então, eu falo muito de criar saúde. Tá. Né? A gente tem que cooperar com Deus. Deus é criador, nós precisamos ser criativos. E nós precisamos criar saúde. Atualmente, nosso estilo de vida, ele produz doença. E a gente precisa criar saúde, porque era isso que Jesus fazia quando ele estava aqui, né? Ele pegava lá um coxo, ele pegava um surdo, e o que ele fazia? Criava saúde para aquelas pessoas. Nós precisamos criar saúde. Então, como é que foi o processo criativo de Deus? Então, eu quero partir aí do Gênesis e ver o que tinha nesse processo criativo de Deus, que é o processo de criar saúde em nós. Quando você olha para a ciência, você vai ver que está tudo ali, está tudo descrito ali para nossa saúde emocional. Primeira coisa, o que tinha lá, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O que tinha? Água. O que a ciência descobriu agora? Que pessoas que bebem água, elas têm um humor melhor. É mesmo? Pessoas que bebem água suficientemente, pessoas que têm o hábito de beber água de forma suficiente, porque eles fizeram um estudo. Afeta também isso. Afeta também o emocional. Legal, né? Um estudo da Universidade de Westminster, é lá onde tem o catecismo, né? Eles compararam estudantes que bebiam água durante a atividade e estudantes que não bebiam água durante uma determinada atividade. As pessoas que bebiam água, elas tinham um desempenho melhor, elas tinham mais humor. E aí o que eles chegaram a... Eles tinham um humor melhor. Eles chegaram à conclusão de que a sede desconcentra muito.
Uau. Então, se você tem o hábito de beber água, hoje a gente tem um consenso aí que você precisa de pelo menos 2 litros de água. Olha como é esse processo, né? Quando Deus está através ali de uma gestação criando alguém, essa vida fica na água. Quando Deus quis criar ali todas as coisas, a água estava ali. Uma prática muito saudável, você acordar e a primeira coisa que você ingere ser um copo de água e você aí ter o hábito de beber pelo menos 2 litros de água. Ah, mas isso aí é uma modinha? Não, Deus deixou a água pra gente beber mesmo. Então, tudo começou com água. Começou com água, tudo começa com água. Então, a água estava lá nesse processo. Ah, mas, meu Deus, achei que ia falar aqui de uma coisa muito... As coisas mais importantes Deus deu de graça pra gente. São simples, a gente não se perde porque a gente não tem dinheiro para tomar o suplemento. A gente se perde porque a gente negligencia o básico. Uau, forte isso. Segundo, o que Deus diz? Haja luz. Luz. O que a ciência descobriu? Que o ser humano precisa de luz. Porque a luz, eu não estou falando do sol ainda, da vitamina D, não, eu estou falando da claridade. O que a gente já sabe, né? Que a gente tem melatonina, que é um hormônio, é um neurotransmissor que está muito relacionado ao descanso, a regeneração cerebral, esse processo de higiene mental que acontece durante o sono. Você precisa do escuro para produzir melatonina. Só que o que acontece na claridade, na luz? Na luz, a melatonina gera serotonina. Ela produz serotonina. E a serotonina é o principal neurotransmissor relacionado ao bem-estar, à felicidade, ao bom humor. Tanto é que os antidepressivos, a grande maioria deles, são inibidores da recaptação de serotonina, para aumentar a quantidade de serotonina atuando ali nos seus circuitos cerebrais. Então, a claridade é importante para isso. Você fica lá sempre num ambiente fechado, escuro. Pode ver quando você está adoecido, você quer ficar ali naquele ambiente escuro. A saúde, ela clama por luz. Uau. Por isso que Jesus vem e diz o quê? Eu sou a luz do mundo, e quem tem sede, vem a mim e beba. Então, Jesus tudo isso está apontando para as nossas necessidades básicas, né? Terceira coisa que vai aparecer, ele começa a plantar um jardim. A gente precisa da vitamina N, da natureza. A gente precisa estar lá. Cara, como é importante a gente sair da tecnologia. Não estou dizendo para você cancelar todas as redes sociais. Agora, você precisa de tempo de contemplação. Da natureza. Você precisa de natureza. E aí, o que Jesus fez? O que Deus fez? Plantou um jardim ali. Um jardim. A gente precisa do estilo de vida do jardim. O quarto. Aí ele vai agora, a partir desse jardim, nos dar a ordem de como a gente deve se alimentar. Olha a ordem que ele faz. Primeiro, ele planta lá, né? Sim. Aí, a ordem de alimentação que a gente vai ter. Frutas, verduras, legumes. Aí ele vai começar a colocar agora os animais. Olha a ordem. Primeiro, vem os peixes. Depois vem as aves. Depois vem os mamíferos. Olha só, Deus querendo que a gente construísse uma alimentação. Primeiro, com frutas, verduras, legumes. Carnes, preferencialmente... Peixe primeiro, aves depois, e aí a ciência vai descobrindo assim, coisas descobre muita coisa. Exatamente. Então, uma alimentação que seja nesse caminho é um passo que vai te conduzir à saúde. E a gente fala muito hoje sobre como a alimentação pode ser inflamatória para o seu corpo, produz um estado de inflamação, produz a liberação de um monte de radical livre, de citocina, que é um fator de risco para depressão, para ansiedade, para adoecimento. Então, a alimentação tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a nossa saúde emocional. O quinto, aí ele põe um Adão lá e deixa o Adão lá sozinho, se conhecendo. Uau. Autoconhecimento é um pilar importante. Você precisa gostar de você. Você precisa gostar da sua companhia. Gostar da sua companhia. Aí o que ele dá para Adão? Sexto, trabalho. Opa. Vocação.
Ele coloca lá e fala, ó, o seu Você trabalho, tem uma função você aí. tem uma função. Cultivar e guardar. Exatamente. Então, quando você descobre a sua função, Ok. você precisa ter... Isso é saúde emocional. Isso é saúde emocional. Você descobre Então, qual é o seu trabalho papel no corpo. É uma coisa vital, né? É vital. É de vida ou morte, né? Exatamente. Só que nem só de trabalho viverá o homem. Nós, hoje, entramos nesse caminho do trabalho. E ele é importantíssimo, mas nós não podemos esquecer do sétimo. Deixei no sétimo de propósito. Sagaz. Sétimo. Descanso. Ok. Todo ser humano precisa descansar para ter saúde emocional. Quem não descansa nunca vai ter saúde emocional plena. Ele Ok. nunca, porque o sábado, o descanso, o Shabá é santo. E nós não estamos falando aqui de um legalismo, não, você precisa ter um dia, nós sabemos muito bem disso. Porém, o descanso é sagrado. Mandamento. É mandamento do Senhor. Oitavo, depois que ele faz isso, que ele propõe Ensina isso, o homem a descansar. ele ensina o homem agora a um trabalho mais complicado. Que é se relacionar com o cônjuge. Conflito agora é interpessoal, é relacionamento, e ele agora vai ter que se relacionar bem com o outro. Né? Então, esse conhecimento do outro, o que é a inteligência emocional? A inteligência emocional, que a Bíblia é o melhor manual de inteligência emocional, de sabedoria, é você conhecer as suas emoções, saber como lidar com elas, e conhecer as emoções do outro, e saber lidar com as emoções do outro. Saber agora ser um com o outro. É uma necessidade básica e é um passo para você ter saúde emocional. O oitavo passo, essas relações interpessoais. Nós não nascemos para viver, nós nascemos para conviver. Nós precisamos uns dos outros. É nós. Quem tenta viver sozinho não vai ser feliz. Então, é nós. Nono, que é o mais importante de todos, mas não é porque está em nono aqui, é o relacionamento com Deus. Sim. Esse é o propósito principal do homem. Deus nos criou para isso, para o relacionamento com Ele. É o que vai fazer todos os outros funcionarem bem. Se esse aqui não funcionar, o resto vai ser simples paliativo. Não vai resolver o problema. Deus nos fez para o relacionamento com Ele e para desfrutar dele. John Piper fala muito disso no Em Busca de Deus, né? Ele traz esse entendimento e a gente foi feito para glorificar a Deus através desse desfrutar, né? E o décimo, para a gente encerrar, aparece uma figura lá. Uma figura no jardim. Uma cobra. E aí está um pilar importantíssimo da saúde emocional. É não acreditar na cobra. É você escolher o que é verdade para você. Quem é a verdade? Quais são as vozes que governam você? Quem você está ouvindo? Porque é a cobra chegando lá, a serpente chegando lá, com uma ideia diferente da ideia de Deus, com uma deformação, uma deturpação, uma meia-verdade, que faz com que todo o adoecimento do mundo entre naquele contexto perfeito. Então, ter cuidado, e estar protegido, estar ciente de que há uma mentira, de que há um veneno, de que há uma cobra, e que essa cobra está atuando aí, né? Os pensamentos, as ideias e toda essa mentira desse padrão mundano e satânico de vida, nós precisamos estar atentos a qual voz nós vamos ouvir, né? E é o que Deus aparece depois perguntando para Adão, né? Quem te disse? Quem te disse? Qual é essa voz? Para você não acreditar na cobra, você precisa ouvir a voz de Deus, aprender a discernir, aprender a entender. Então, mediante a tudo isso que vocês observaram, que vocês viram nesse vídeo, que esse homem que falou, ele é um doutor, ele é um médico e ele é um cristão. Então ele está usando meios tanto de medicina, mas principalmente meios bíblicos, para a gente poder entender que
Todas essas coisas se conectam. E como Deus quer fazer comigo e com você. No terceiro ponto, fala sobre o cuidado do Senhor é completo. E a Bíblia mostra diversos momentos em que Deus fez grandes milagres. Deus curou. Jesus curou diversas pessoas. Leprosos, paralíticos. Jesus ressuscitou cegos, pessoas surdas, mudas, pessoas ali expulsou demônios. E Jesus disse que aqueles que acreditaram, né, creem no seu nome e assim, também podem fazer essas mesmas coisas e até mais ainda. Mas a questão que a gente deve entender é que Jesus tem um poder para curar todas as coisas. Jesus tem um poder para curar todos os males, males emocionais, males espirituais, males físicos. Jesus tem um poder. Eu já conheci pessoas que não acreditavam que Jesus tinha poder para curar a sua depressão, o seu transtorno de ansiedade, de bipolaridade, de bulimia, de vários problemas que atacam muitos adolescentes. Vocês estão na escola inseridos, várias pessoas, eu tenho certeza, da sala de vocês que têm esse problema de suicídio, de transtorno de ansiedade, depressão, de bipolaridade. E muitas pessoas colocam como doença. E de fato são problemas, são doenças também que são causadas, né, por essa sobrecarga que nós temos. Mas a questão é que elas também têm cura. Elas também têm a solução e têm a resposta. Até porque toda essa sobrecarga, né, que existe, que o diabo se aproveita disso, pode ser encontrada a resposta em Jesus Cristo. Olha o que Jesus diz em Mateus, capítulo 11, verso 28. Vocês conhecem, o texto bem conhecido. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em Jesus há esperança. Em Jesus você nunca será desapontado. Em Jesus você pode ser curado de todos os males da sua mente, das suas emoções, do seu baixo autoestima, dos problemas, dos transtornos alimentares. Você pode ser curado de tudo isso. Você tendo uma saúde física pode te ajudar, porque Deus também criou e proporciona que isso nos faça bem. Só que você precisa entender uma coisa, que o primeiro passo para que isso mude depende de você. Quando você começa a entender que você precisa lançar as suas preocupações nele. Ele já fez um chamado para você. Ele está dizendo, vinde, venha, que eu vou aliviar você de toda essa sobrecarga do mundo. De todas as vozes que o inimigo tem lançado na sua mente. Eu posso aliviar tudo isso. Eu posso te ajudar, eu posso mudar a sua história em todos os sentidos, para que você tenha uma vida em paz e plena. Não que você não terá mais problemas ou dificuldades na sua casa, na sua escola, ou conflitos também, talvez internos com você. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para você é que, mesmo em meio a todos esses transtornos e confusões, você pode viver uma paz que somente Deus pode te dar e o mundo não pode te oferecer. Então creia nessa resposta. Há esperança para aqueles que perecem. Há esperança para aqueles que estão sobrecarregados, cansados e oprimidos. Jesus é a solução para todas as coisas. Que o Espírito Santo assim ilumine a sua mente para que você entenda que, de fato, Ele pode te auxiliar em todas as coisas. Creia nisso, adolescente. Creia nisso, você, visitante que está acompanhando essa aula. Talvez você, visitante que está me ouvindo, nunca ouviu falar sobre Jesus. Ou talvez você ouviu falar sobre Jesus, você está sendo um convidado daqui. Talvez você está passando agora por conflitos na sua casa. Você, adolescente. Problemas na sua casa, no celular, e você não sabe como resolver. Talvez você se culpa de muitas coisas e o diabo tem usado, minado isso na sua mente. Mas eu quero te dizer uma coisa. Tudo isso pode ser, tudo isso, olha só, tudo isso já foi resolvido na cruz do Calvário.
Jesus Cristo já cravou tudo isso lá na cruz. Foi pago, foi comprado. O preço de sangue foi derramado para que você tenha paz hoje. Então, meu amado e minha amada, meus queridos adolescentes, animem-se no Senhor, que de fato Ele tem sim cura para a alma de vocês, para as emoções de vocês, para tudo que for de problemas que esse mundo possa assim nos gerar. Amém. Eu gostaria que você orasse comigo agora. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos e agradecemos por todas as coisas, que o Senhor possa abençoar cada um daqueles que estão ouvindo, que estão acompanhando esta aula. Que tudo seja para a tua glória, que tudo seja para teu louvor, Senhor. Nos ajude a vivermos de uma vida, Senhor Deus, que seja diferente da do mundo. Abençoe cada adolescente que está acompanhando, para que eles possam ser alcançados por tua palavra. Não simplesmente por aquilo que eu disse, mas pelo que o teu Santo Espírito confirma no coração de cada um deles. Meu Pai, os ajude, para que cada um daqueles que estão sendo oprimidos, sendo, Senhor Deus, perturbados, que estão magoados, tristes, cabisbaixos, que o Senhor possa trazer renovo sobre a vida de cada um deles. Que todos esses meninos e meninas sejam cheios do teu Santo Espírito e sejam como luzeiros neste mundo, pois foi para isso que o Senhor os chamou. Então, nos ajude, Senhor Deus, nesse domingo e nessa semana abençoada, que tudo possa ser para a tua glória e para teu louvor. Nos ajude, Senhor Deus, a glorificar o teu nome em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Não se esqueça, adolescentes, de curtir esse vídeo, de comentar abaixo do vídeo que Deus falou ao seu coração. Se quiser conversar, talvez pessoalmente comigo, me procura, manda uma mensagem, estou aqui para ajudar. Os seus professores também estão aqui para auxiliar você. E não se esqueça da oferta. Aí está aparecendo abaixo os dados que você pode ofertar. O voto do 1000 valentes. Você também pode ser um valente do Senhor e contribuir para a compra desse espaço maravilhoso e grandioso que eu sei que vocês amam. Nós amamos esse espaço, tá bom? Vai sair um louvor aí, vocês vão ofertando de onde vocês estão. Que Deus assim abençoe e prospere a vida, a casa de vocês. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, então quero deixar um beijão para vocês, um grande abraço para vocês e até mais. Tchauzinho. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço é o teu Espírito.